Start. Papo reto. E nós estamos de volta aqui com a Manhã da Start aqui na Rádio da Gente, Rádio 10 do seu coração, num oferecimento de Uninter, Centro Universitário Polo de Passo Fundo. Faça sua graduação ou pós-graduação na melhor instituição à distância do Brasil. Também tá junto com a gente Lojas América Confecções, seu estilo, seu lugar. Trilegal Tchê, sua vida muito mais trilegal. Arteli Centro de Beleza, Toso Alimentos, distribuidor Whiskas e Pedigree, Isa e Asgás e também, claro, Padaria Oliveira. Avenida Aspirante Jenner 920, Vila Santa Maria, o lugar certo pro seu lanche é na Padaria Oliveira. A gente tá aqui na Manhã da Start, 20 graus agora aqui no centro de Passo Fundo, 9h56, e nós estamos recebendo um convidado muito especial hoje. Está chegando com a gente para um bate-papo, para um papo reto, o professor Lenir. Professor Lenir, que é consultor do Sebrae também. Muito bom dia, professor. Bom dia, Andréia. Bom dia aos que acompanham a Rádio Start. É uma satisfação estar aqui e falar de um tema que está no meu sangue há muitos anos, que é a educação. Que é a educação. Professor, conta pra gente então um pouquinho mais sobre a tua trajetória, sobre as tuas formações, o que o senhor faz. Eu sou formado em letras, então trabalho com língua portuguesa, tenho especialização, algumas especializações também, fiz mestrado em educação, doutorado em educação, tive o privilégio também de exercer muitas atividades relacionadas à gestão escolar, Secretaria de Educação, fui diretor de 2 escolas do estado, diretor do Campus Sertão, pró-reitor. Então a minha atividade sempre esteve relacionada com sala de aula, que eu adoro, Sim. E também com a área de gestão. Eu hoje tenho uma empresa, junto com o professor Cleverson, aqui de Passo Fundo, nós fazemos formação continuada de professores, trabalhamos com muitas oficinas de inovação. Temos alguns projetos de parceria com o Sicredi também, e a nossa atividade também é centrada como consultores e instrutores do Sebrae Rio Grande do Sul. Então a agenda quase sempre lotada nos municípios. Na verdade, André, é um laboratório de discussão, de aprendizagens, uns 15 municípios da região, oficinas de toda a natureza. Então a gente também tem o chão da escola bem nos olhos para sentir as dificuldades que lá existem nos municípios, nas escolas, e dando essa contribuição de fazer diferente. O nosso propósito é inovar, fazer diferente na educação. Sim, e que é um grande desafio que está sempre em constante, transformação. Não é uma coisa que fica estagnada por muito tempo, né? Não, porque a sociedade muda muito rápido. Se a gente vai medir o cenário e fazer uma discussão sobre o aluno que nós tínhamos há 10 anos atrás e hoje com as tecnologias, os interesses diferentes, mudou muito, né, André? Mudou muito. Então esse é o risco para as instituições organizadas, tanto secretarias municipais de educação, as escolas, as direções, os professores, porque é um cenário que exige que a gente se modernize e também acompanhe isso. O próprio cenário da constituição das famílias tinha um caráter há bem pouco tempo atrás. Hoje já é diferente. As famílias estão organizadas diferentes, constituídas diferentes. Sim. Às vezes você não pode fazer encontro de pais e de mães. Encontro de famílias está na situação hoje de... É bem relativo, né? Crianças que vivem só com o pai, só com a mãe, com a avó, enfim. É um cenário que também interfere na escola. Como organizar a escola, como o professor trabalhar num cenário desses, em que precisamos constante aperfeiçoamento e fazer com que a educação fique. Para mim, Andréia, a educação é o que fica. Se eu vou ensinar em língua portuguesa algumas regras gramaticais e o aluno não entendeu nada, nós perdemos tempo juntos. Sim. E hoje tem o risco das tecnologias. Um professor que não é inovador, motivador, e aí está a BNCC, que a gente vai comentar muito sobre isso, a gente corre o risco de ensinar alguns conteúdos e o aluno vai se servir depois no YouTube de um vídeo sobre aquele mesmo conteúdo. Então os autores dizem, né? Cuidado que o papel do professor hoje é um estimulador, um facilitador, despertar curiosidade, como diz Morin, no aluno.
Que ele seja um pesquisador nato, porque só descarregar o conteúdo ele tem acesso de outras formas. Então o papel do professor também mudou bastante. Sim, olha só, a gente vai falar sobre Base Nacional Comum Curricular, né? A gente vai dar uma pincelada sobre cada um desses assuntos, até por conta do nosso tempo. Também vamos falar sobre metodologias de ensino. Professor, quais são as principais metodologias que a gente tem, eu vou dizer, na prática agora, para depois a gente falar sobre o que diz no papel? Historicamente a educação foi pautada sempre por alguns autores que criaram ou se fundamentaram em escolas de educação, né? Tecnicista, bancária, inovadora. Existe um histórico aí das teorias metodológicas de Vygotsky, de Piaget, de Montessori, enfim, de tantos autores. Sim. Isso se torna uma marca, assim como as épocas literárias, por exemplo, da literatura, romantismo, pré-modernismo, modernismo, parnasianismo e tal. Sim. São marcas de jeitos de ensinar da escola. E marcas de tempo, né? E marcas de tempo. Então, o que acontece? Você nunca joga fora qualquer método que você tenha utilizado de ensinar. O que tem que existir é a relação ensinar e aprender. Porque uma coisa é o professor ensinar, outra coisa é o aluno aprender. Então, veja bem, aula expositiva. Sim. Se você olha a BNCC e as 10 competências, tem uma competência que é conhecimento. As outras 9 competências têm relação com criatividade, criticidade, argumentação, o senso estético, a parte digital, cooperação, empatia, autoconhecimento e autogestão, enfim, estão relacionadas com valores e atitudes, habilidades e competências, e menos de receber a ciência. Então, aquilo que nós chamamos de conhecimento está relacionado muito à ciência, aos conteúdos de português, matemática, história e geografia. Porém, se perdeu muitos valores importantes e humanos no aluno, na sociedade, a tal ponto que hoje é um outro cenário. Mas, assim, onde estão as nossas lideranças hoje? Será que a escola trabalhou e ajudou, as famílias ajudaram a construir lideranças, alunos críticos? Então, o método de ensinar, ele é muito necessário que se inove. Por quê? Porque quanto mais você envolver aluno na atividade, mais ele aprende. Então, vejamos, a própria BNCC cobra isso. Se eu for na sala de aula com uma apostila e disser, abram a página 36, leiam o texto e respondam as perguntas seguintes. Ou eu fizer uma atividade apenas expositiva, explicativa na sala de aula, eu estou perdendo uma oportunidade muito rica de trabalhar em grupo com os alunos, Sim. de entrar no cotidiano dele e trazer para a sala de aula as atividades que têm relação com o mundo da família dele. Então aí vem o foco que eu prego muito nos municípios por aí. Quanto mais hoje você focar no método de aprendizagem, focado em resolução de problemas, em constituição de projetos, mais você torna aquilo que a BNCC prega. O aluno protagonista, o aluno ator principal e o professor é um facilitador, um estimulador. Então, o método de trabalho que eu utilizo o melhor é aquele em que você ensina e o aluno aprende. Parece uma analogia pobre. Mas tem que ter significado na sala de aula. Então, às vezes, aí passa para um outro caminho que depois nós vamos falar, formação de professores. Sim. Como os professores estão preparados para a inovação, para o empreendedorismo, para aquilo que o próprio Sebrae prega muito, né? Fazer diferente, associar com o mundo do trabalho, que a aprendizagem tenha significado, que tenha utilidade, não só na sala de aula, mas no cotidiano do aluno. Então, é um processo bem complexo. Sim. Professor, quando eu estava no ensino médio, ali uns 10 anos atrás, eu lembro que a gente odiava a leitura, né? A gente
estava sempre sendo levado para fazer uma prova e era só isso. Você tem que decorar para fazer uma prova e ver se consegue entrar no vestibular, passar no Exame Nacional do Ensino Médio, enfim. Era uma coisa muito, muito fria, né? E eu lembro que a gente odiava, né? Era uma coisa maçante, Machado de Assis, leitura de Graciliano Ramos. Só que eu lembro que teve uma professora de português que ela decidiu fazer uma coisa diferente. Ela disse, vocês vão fazer o seguinte, cada aluno, vocês vão se formar em grupos de alunos e cada um vai ler uma obra, né? Todos os alunos têm que ler aquela obra, né? Pesquisar sobre aquela obra e fazer ela usou a linguagem audiovisual, era pra gente fazer um vídeo sobre cada uma daquelas histórias, né? Então, o meu grupo pegou Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e a gente teve que representar, aí teve até a participação da Cadela Baleia no vídeo, né? Perfeito. E isso foi muito divertido, porque depois a gente teve que mostrar pra toda a escola o vídeo que a gente fez contando a história a partir da nossa própria visão. Então, não foi o mais do mesmo, de leiam, respondam as perguntas, né? Foi uma coisa diferente, porque ela aderiu às tecnologias que estavam disponíveis ali. E isso fez uma diferença completa. A gente teve gosto por fazer, né? Gosto por ler e querer saber o que teria naquele livro, sobre que história estava sendo contada ali. Por conta da metodologia que ela utilizou. Ela aderiu àquelas ferramentas que ela tinha em mãos e fez com que a gente quisesse ler, né? Não fosse só uma coisa fria como ler para passar numa prova. André, você está puxando um assunto que é da minha área e que eu vejo nos municípios, nas escolas, esse grande problema. Primeiro, a gente não pode considerar a leitura como um castigo. Não. E nem uma tarefa de aula porque o professor Lenir pediu, porque vai valer nota. Então aí veja bem, você tem que criar o hábito. Sim. Mas não é fácil. Então, o que eu oriento os alunos? Primeiro, a gente trabalha muito, a nossa empresa trabalha muito com a aprendizagem por projetos. Já implantamos em muitos municípios lá 50, 60, 80 projetos dentro dos conteúdos que são desenvolvidos naquele ano e nas mais diversas disciplinas ou áreas de conhecimento. Por quê? Primeiro, você envolve mais o aluno. Segundo, você percebe que ele vai se inteirar e se envolver mais em projetos, gosta mais. Torna uma aula mais dinâmica. E às vezes fazer o diferente é o que fica, é o que aprende. Então, com relação à leitura, o que eu tenho de recomendações? Primeiro, que a leitura não seja algo de castigo. Então, você não vai colocar Machado de Assis para uma criança digamos, 5º ano, 6º ano para ler. Então, usa textos e autores para criar o hábito, mas que sejam mais agradáveis para a leitura. Você está conquistando o aluno. Segundo, não obrigar limites de leitura por dia. Agora tenho que ler 1 hora. Não. Tenho, né? Você vai ler 3, 4 páginas, deu sono, não lê mais. No dia seguinte você está livre, lê 20 páginas. No outro dia não está bem, não lê nenhuma página. Essa liberdade de escolha, quer dizer, eu estou construindo os meus hábitos sem ser forçado a fazer isso. Sim. Outra questão importante, que você deu um exemplo, Andréia, é perfeitamente aquilo que nós precisamos. Eu já montei projetos, inclusive em sertão, escolas de sertão, de onde eu moro, em que a professora orientou os alunos a dramatizarem cada época da literatura, os clássicos. Então você pode fazer uma representação com características da época, com personagens, com recortes do texto, para apresentação, digamos assim, teatralizar. Sim. O aluno nunca mais esquece aquelas obras, como você falou. Outra questão importante, até a questão da leitura e passar isso, a construção de peças teatrais. No ensino médio também a gente já fez. Eles não esquecem mais os autores e a época, porque você caracteriza algumas obras da época e é o suficiente. Você não precisa saber tudo. E aí, outras questões importantes, em alguns municípios, a gente criou um programa de leitura e escrita. Vejamos,
O problema nas escolas, os professores dizem assim, é a interpretação textual, falta de leitura e falta de compreensão de textos, que se transfere também, Andréia, para matemática, para história, para geografia e ciências. Então, não adianta eu ficar descarregando o conteúdo se o aluno não tem habilidade ou conhecimento suficiente para interpretar, para compreender um enunciado. Então, trabalha primeiro isso. Então, a gente criou programa de leitura e escrita. São 25, 30 ações, algumas ligadas aos professores de língua portuguesa, algumas ligadas a todos os professores da escola, com atividades dinâmicas, certo? Que toda a escola se projeta como desafio melhorar a compreensão e a interpretação, a leitura, a escrita. Então, não é uma responsabilidade só dos professores de língua portuguesa. Todo mundo pega. Claro. Tem um horário de leitura na escola, todos leem naqueles 15 minutos. Professores, alunos, começa a aula de manhã por um período X lá, 6 meses, todos leem. A escola está quieta, todos lendo. E você vai construindo o gosto pela leitura pelos resultados que vêm. Então, muitas vezes, a língua portuguesa ou mesmo história, geografia, que tem muito conhecimento de textos, a gente judia um pouco o aluno. Não é que não deve cobrar, deve cobrar. Mas a leitura não pode começar como um castigo. Tem que começar de coisa agradável. E aí eu vejo alunos de 5, 6 anos, quando começam a ler, e criam o hábito cedo de não dormir sem fazer uma leitura, ter horário de leitura. Então eu faço muitas palestras por aí com pais, acho que fiz umas 10 já, e mais 4, 5 marcadas. E eu digo, as rotinas e a participação da família projetam um resultado melhor, porque o aluno não tem só essa recomendação da leitura que é importante na escola, mas também em casa. Então, os pais lerem com os filhos estimula também a adquirir hábitos de leitura. Mas, realmente, as tecnologias, elas estão atrapalhando um pouco essa questão de voltar-se para livros, né? Sim. Nossa, com certeza. E quando a gente está falando aqui em leitura, a gente está falando leitura do código escrito. Né? Tem a Lúcia Santaella, que é uma autora da área das letras também, que ela fala sobre a leitura de uma forma muito mais ampla, que não se limita apenas à escrita, mas sim a imagens, a leitura de músicas, né? Então, eu lembro que eu trabalhei por um tempo no mundo da leitura, lá na UPF, e, nossa, a gente fazia um trabalho maluco. A gente, primeiro, para levar os alunos até lá, eram alunos desde educação infantil até a nível superior. E a gente fazia as práticas literárias. A gente já chegava contextualizando o espaço onde eles estavam. A gente tinha um quadro da Ruth Schneider que mostrava o Cassino da Maroca, inclusive. E aí a gente perguntava para os alunos, independente da idade, podia ser os alunos ali de 5 anos até os alunos mais velhos, né? Enfim, a gente perguntava, que imagens vocês estão vendo, né, nesse cassino? Aí tinha pessoas dançando, tinha pessoas tocando piano, enfim. A gente fazia uma leitura da imagem primeiro, para mostrar que a leitura não estava limitada apenas à escrita. Depois, a gente sempre se baseava em uma obra literária, e a gente ia de cada... A educação infantil tem uma obra específica, tem mais imagens. O terceiro ano já é um pouquinho mais acima, né? Já tem mais escrita, enfim. O ensino superior já pode pegar obras mais robustas, né? Literatura mais culta, né? Vamos dizer assim. E aí a gente fazia todo um trabalho para fazer com que o aluno se interessasse e que a leitura não fosse um castigo, porque a leitura não é só você estar ali pegando aquele livro e 2 horas ali por dia, obrigatoriamente. A leitura está em todos os lugares. Você pode ler uma imagem, você pode ler uma música. O que essa música quer dizer, né? O que esses tons dessa música querem dizer? Elas mostram alguma coisa feliz? Elas mostram algo triste, né? Então, a gente queria sempre mostrar que a leitura estava presente em todos os lugares e que era muito legal ler, né? Entende? E agora, falando sobre o papel do professor.
como que o professor pode incentivar? E agora, como a gente está com as tecnologias em alta, né, temos, por exemplo, a atenção dos alunos dividida entre o trabalho que é feito em sala de aula e o TikTok, né, por exemplo. Trabalho em sala de aula e o YouTube. Será que é tão ruim assim as novas tecnologias, né, as redes sociais, por exemplo? Ou teria como usar aquilo como uma forma até de letramento, né? O que o senhor pensa a respeito disso? O que nós não podemos perder como educadores é a preferência entre as nossas aulas e as tecnologias, que eles criam uma aversão pelas nossas aulas tradicionais, conservadoras, pouco motivadoras. Uhum. Então é um desafio do professor. Uhum. Então por isso que a formação que a gente desenvolve nos municípios é quase só vivencial. Uhum. Práticas, o meio da sala, vivências, ferramentas, né, dinâmicas que se reportam uma aplicação em sala de aula para fazer aulas diferentes. Uhum. Senão o aluno vai dizer o seguinte: olha, na quinta-feira de manhã, se eu puder faltar, vou faltar naquele dia. Porque a aula com o professor Lenir é sempre a mesma coisa, é aula chata e tal. Então as tecnologias, elas estão aí para desafiar também o professor. Segundo, eu tenho dito muito, Andréia, nos municípios e com professores que trabalham quase todo dia. Aceita que dói menos. As tecnologias estão aí, estão nos facilitando, estão nos ajudando, então não dá para na educação a gente ignorar isso. Sim. Ok, existem países, as reportagens mostram aí que estão eliminando o celular da sala de aula, no Rio de Janeiro também já tem uns projetos assim e tal, outros estão evitando o uso dos computadores, por quê? Porque o aluno passa muito tempo do seu dia nas telas. Uhum. E aí, aquilo que é primordial em termos de raciocínio, de estudo, de leituras de conteúdos que precisam ser assimilados, os alunos deixam em segundo plano. Então, fica o WhatsApp, fica o TikTok, fica Instagram, as redes sociais como um tal. Muito tempo do aluno nessas atividades que são pouco construtivas. Então, o que é que nós precisamos? Formar os professores para o uso também das tecnologias e aproveitar essa capacidade que os alunos têm a nosso favor. Só para dar 2 exemplos. Eu cheguei numa oficina de comunicação e linguagem, técnicas de fala em público, elaboração de currículo vitae, atas, enfim, as coisas que os alunos do 8º e 9º precisam já conhecer. Sim. Porque eles às vezes não sabem fazer uma ata porque nós não ensinamos. Se a gente ensina e dá um modelo e ensina metodologias. Aí eu pedi, para apresentar um trabalho em sala de aula, é muito importante usar algum recurso tecnológico. Vocês têm esses domínios? Eu pedi. Na turma que estão aqui, quantos alunos já usaram, por exemplo, o PowerPoint, para projetar alguns slides? 2 alunos disseram que conheciam, dos 20 que estavam lá. Nossa. Chamei a coordenadora e disse, eu queria montar uma oficina de 1 hora, com esses 2 meninos, eles vão ensinar os colegas a usar o PowerPoint. Não precisa pagar alguém que venha de fora da comunidade de aprendizagem. Usa os recursos da própria escola. Claro. Numa outra turma, eu disse, vocês já digitaram no Word? Tem esse editor de texto, alguma coisa? Ninguém. Vejam bem, eles conhecem as tecnologias muito mais do que nós que somos pais, né? Mas eles conhecem as tecnologias que interessam a eles. Agora, aquilo que tem a ver com o conhecimento de ciência e valores aplicáveis à educação, na vida profissional, num TCC daqui uns dias e tal. Aí tinha 2 meninas que já ajudavam as mães a fazerem digitação de texto. Marquei também com elas 1 hora de atividade para ensinar os colegas. O que eu estou dizendo com isso? Nós temos potencial de alunos que dominam vídeos, montagens, edições, só que eles ficam para si. Qual é o papel do professor? Primeiro, aceitar que muitos alunos sabem mais que nós, pela faixa etária. Sim. Segundo, não perder esse tempo
precioso daqueles que sabem, que podem socializar com aqueles que não sabem. E nós termos a humildade como educadores de que tem algo que os mais novos sabem mais do que nós. Sim. Então, essa associação, essa parceria com a escola, a gente faz muitas vivências para... Tem até umas vivências que a gente usa o celular com os professores, depois faz uma dança, tem uma aula de história fantástica, e eu digo no final, como nós aprendemos mais a história dessa região? Por uma vivência e uso do celular, ou passar um texto para eles lerem e responderem algumas questões? Sim. Então a gente pega às vezes uma antipatia com a própria turma, porque eles não aprendem, porque nós não inovamos. Então é um grande desafio. Nós temos muitos professores, Andréia, que são inovadores, são empreendedores, utilizam tecnologias, não se desfazem da ciência, que é importante. O aluno tem que saber português, matemática, mas eles entram no jogo de tornar a aula dinâmica, aproveitando também a potencialidade da turma. Se eu der uma aula expositiva, os alunos são apenas ouvintes, tem 2 caminhos aí. O primeiro, se a gente faz um teste, e eu fiz coach também, a gente faz um teste do sistema representacional. Quem de nós é auditivo, é visual, é sinestésico, é digital, ou é escrevendo, ou é lendo? Como nós aprendemos? Então, se eu der uma aula, uma manhã toda, de conteúdos gramaticais da língua portuguesa, só expositiva, com alguns exemplos e alguns exercícios de fixação, eu estou dando aula para alunos auditivos. E aqueles que são sinestésicos, que precisam colocar a mão na massa, que precisam trabalhar em grupo, que precisam reforço visual, como fica? Então, assim como nós aprendemos mais pelo visual, ou sinestésico, ou auditivo, os alunos também são assim. Então, aí é um desafio de novo para o professor. Dinamizar as formas, métodos de ensinar, porque às vezes um aluno está na sala de aula, ele não rende, ele não se concentra. Aí você coloca ele num teatro, numa gincana, numa atividade, num projeto prático, ele impressiona. Por quê? Porque são jeitos de aprender diferente. Outra questão importante, eu estou fazendo um trabalho, vou começar agora nos municípios, alguns testes também e oficinas com alunos, para eles descobrirem como eles aprendem melhor. Então, às vezes, estão ligados num rádio, numa música, na televisão, estudando, mas eles são estudantes que aprendem de uma forma silenciosa, individualmente. Outros aprendem muito em grupo, mas nunca estudam em grupo. Então, descobrir por testes como a gente aprende. E aí estimular os ambientes, a participação, se é individual, se é coletiva, se é em dupla, se é discutindo, se é aplicando o conteúdo. Porque senão, assim, nós ficamos o tempo todo ensinando de um jeito que eles não aprendem. Então, a educação não acontece. Então, são esses desafios que a gente tem pela frente. Outro aspecto. Eu estive no município em que a queixa dos professores é que os alunos não sabem pensar. Tem preguiça de pensar. Sim. Eu disse, mas não é só na sua escola. Esse é um contexto que a gente ouve em muitos municípios e muitas escolas. Então, por que é que nós insistimos em descarregar conteúdos para os alunos se eles não sabem pensar? Primeiro, vamos criar projetos, metodologias de desenvolver nos alunos a capacidade de pensar, de refletir, de opinar, de dar resposta, de entendimento daqueles conteúdos. Tu tem que trabalhar a base. Eu cheguei a dar um exemplo bem esdrúxulo. Veja bem, eu tenho uma pessoa da família, digamos, que tem um problema digestivo. E remédio, sempre problema digestivo, e remédio, e tratamento, e exames e tal. Aí eu me dei conta que ele tem só 2 dentes na frente. Eu tenho que primeiro tratar a dentadura, a mastigação, para depois tratar o estômago. Então, um exemplo esdrúxulo para mostrar.
a base precisa ser feita para depois você começar a colher resultados. Se Sim. os alunos não sabem pensar, têm preguiça de pensar, primeiro vamos atacar isso. E Sim. para isso tem projetos, tem dinâmicas e tal que pode se desenvolver com eles. Aham. Eu lembro de um autor que eu sou apaixonada naquele homem, meu Deus. Ele é o Carl Sagan, ele é divulgador científico, né? Ele foi divulgador científico e ele falava muito sobre a ciência exata, né? Que geralmente é uma das principais áreas que os alunos têm dificuldade, depois do português também, né? Mas ele sempre dizia assim, a gente aprende fórmulas e fórmulas e fórmulas e é difícil a gente ver alguma coisa na prática, né? Ele foi professor também. É difícil a gente ver alguma coisa na prática. Por que que nos livros didáticos a gente via tanta fórmula, mas não via a parte legal da astronomia, do telescópio, como o funcionamento de um telescópio? Por que que era tão difícil a gente chegar na parte da... A gente nunca chegava. Quando eu estudava, a gente nunca chegava na parte legal, né? Na parte prática. E ele sempre colocava isso como uma reflexão do porquê que não tinha aquela parte dinâmica, aquela parte legal, né? E no ensino médio também, eu tô usando os meus exemplos, e eu lembro que teve uma professora que ela instigou a gente a fazer um foguete. E aí a gente teve que depois... Nossa, foi um trabalho com a escola toda, né? O colégio todo, lá do 3º ano. A gente teve que fazer o foguete, colocar a alcinha no lugar certo, porque senão ele não teria a aerodinâmica para voar, enfim. E foi um trabalho muito legal que a gente fez. E a gente viu na prática aquilo que a gente resolvia nas fórmulas. E isso fez uma diferença, olha, uma diferença completa. Foi muito legal eu lembro que foi lá no pátio da UPF, inclusive, que a gente foi lá e soltou os foguetes, daí o que voa mais longe ganhou um prêmio, sabe? Era uma dinâmica muito divertida. E isso fez uma diferença magnífica. A gente finalmente pôde ver a ciência exata acontecendo. Isso é muito legal. Andréia, eu vejo assim que... sou muito fanático e ajudo muitos municípios já na implementação e trabalho direto com a aprendizagem por projetos. Uhum. Então você, ao invés de estudar a água lá com alguns slides, algumas informações, algum texto, você divide a turma, por exemplo, em 3 grupos que eles vão pesquisar lá na Corsan como é que é feito o tratamento da água e traz e apresenta. O outro grupo vai estudar lá poços artesianos, traz e apresenta. O outro grupo vai estudar, então, lá com fontes naturais, poços caseiros, enfim. Uhum. Você desenvolve uma série de elementos. Primeiro, quem vai ter contato com os informantes são eles. Sim. Quem vai fazer entrevista, tirar foto, editar vídeo, agendar, ver a questão dos deslocamentos. Então, o professor tem que passar a facilitar e estimular, mas que eles façam isso. Uhum. Então, eu tenho dezenas de projetos, tenho mais de 300 armazenados comigo, de projetos em que o aluno foi protagonista. E isso é muito importante, porque além do conhecimento que ele adquire nessas pesquisas de campo, e que não exige muito tempo, algumas visitas só, ele vai trazer para a escola, vai pensar, vai organizar, vai ter que apresentar para os colegas, então tem a desenvoltura, a desinibição. Sim. Então tudo isso leva em consideração as competências que estão na BNCC. A argumentação, o senso estético, crítico, certo? E aí vem a pirâmide de Glasser. A pirâmide de Glasser é um registro científico, né, comprovado, de que só ouvindo uma informação fica 10%. Se você lê uma informação, fica 20%. Se você também visualiza, fica 30%. Nossa. Se você discute com os colegas, já fica 50%. Quando você tem que aplicar num projeto esse conhecimento que chegou até você, você chega a 75% aplicando
usando a prática, a referência, o cotidiano do aluno. E se o aluno tiver que ensinar para alguém, 95%. Nossa, gente, é uma... Então, salto. entre a gente ter uma aula, aquilo que eu digo, uma aula expositiva do aluno apenas como ouvinte, quanto por cento fica? Agora encaixa ele num projeto. Sim. Quer ver um outro exemplo de um projeto, André, no município? Eu cheguei lá, a direção da escola, eu podia citar muitos, mas vou escolher um aqui. A direção disse assim, professor Leonino, você teria que criar algum projeto desses todos aí, porque na hora do intervalo, quando tem frutas, principalmente laranja, né, os citros, enfim, aí, fica mais cascas ao redor da lixeira do que dentro da lixeira. O que nós podíamos fazer? Vamos numa turma. Eu faço isso quase diariamente. Vamos no 8º ano, que era uma turma dinâmica, e eu fui instigando a montagem do projeto junto com eles. O que temos que fazer? A primeira coisa é fazer uma campanha de sala em sala. Ok, vamos criar um folder, alguma coisa, lugar de lixo na lixeira, papá. Tá, um grupo fez isso, da turma. Eu disse, e tem lixeira para o suficiente na escola? Não, então alguém, uma dupla, foi na prefeitura conseguir as lixeiras. Aí o outro grupo eu disse, mas não tem que fazer uma campanha também de selecionar o lixo, entre o lixo orgânico, aquilo que é úmido, aquilo que é seco? Sim, isso precisamos de quem? Um técnico agropecuário. Então vocês vão localizar, eu tenho um primo meu que é técnico agropecuário, ele vem aqui ensinar comunidade de aprendizagem. Aí eu disse, e o pessoal da cozinha? Elas também têm que ficar sabendo como é que seleciona o lixo. Muito bem. Selecionado o lixo, onde é que vai o lixo? Tem uma parte que o caminhão da prefeitura recolhe, e o outro, o técnico informou que já falou que tem que colocar na horta. Vocês têm horta? Não, só tem capoeira. Qual é o grupo que vai reconstituir a horta? Toda a turma, mas nós vamos chamar os pais. Ok. Que legal. Um mês depois eu cheguei lá, tinha lixeiras, lixo na lixeira, a cozinha selecionava o lixo, não tinha mais lixo na escola. Eles estavam informados, tinha uma horta pronta e com verduras já crescidas. Ai, não acredito. Sem nenhum professor se estressar, só um professor para acompanhar. O que eu estou dizendo com isso? Se o professor é um facilitador, ele vai dar dicas, mas ele não vai fazer. A BNCC, André, existe para o aluno trabalhar mais e o professor trabalhar menos. E ele vai administrar os conteúdos e não tem essa história de assim, mas chega no final do ano, eu não vou vencer os conteúdos. Eu ouço muito isso. O que significa vencer o conteúdo? Eu pergunto, o que é conteúdo? É a ciência que eu descarrego ou estou ensinando os alunos a serem organizados, saberem trabalhar em grupo, críticos, terem criticidade, ter criatividade para a solução de problemas? Eu sou muito devoto, Andréia, de trocar as classes uma atrás da outra na escola, porque a pedagogia da nuca, que eu chamo, veio desde os jesuítas. Todos têm que ficar enfileirados um atrás do outro. Quanto mais em silêncio, melhor. E eu preciso ter um aluno crítico. Sim. Preciso que ele trabalhe em grupo. Então, transformar isso sempre num ambiente de círculo, de olhar de frente, mesas redondas, criar ambiente também favorável para isso. Então, eu mexo muito com os municípios, com as escolas, também para criar ambiente diferente. Sim. Mas aqui, um registro, os professores são muito dedicados. Eles são muito interessados em modificar, mas às vezes falta treinamento para isso, falta formação específica para a sala de aula. Então, a nossa empresa tem mais de 20 oficinas entre alunos, umas 25 oficinas. Sim. Então, 2 registros. O primeiro, uma oficina que a gente criou foi metodologias de ensinar e aprender inovadoras, para dar dicas para os professores e vivências, o que eles podem fazer diferente. Só tem um detalhe, Andréia. Quando se fala em BNCC, que desde 2019 está aí, a gente encontra muitos regimentos e projetos políticos pedagógicos desatualizados. Ou seja, não se formalizou ainda oficialmente nos documentos
o que a BNCC traz. Uhum. Porque a BNCC, na minha visão, ela é fantástica. Ela abriu um espaço para se explorar e desenvolver nos alunos aquele lado humano de valores e atitudes e liderança e criticidade que nós perdemos ao longo do tempo. Inclusive a pandemia ajudou nisso, deixar isolado. Então, eu estou fazendo muitos regimentos novos e projetos políticos pedagógicos, inclusive com os temas transversais que a BNCC traz. Por exemplo, cultura afro-indígena, educação financeira, bullying e outras intimidações que acontecem na escola, violência contra a mulher, aí vem o tradicionalismo, a cultura regional, tem tantas coisas. Como trabalhar isso na prática? Um deixa para o outro. O dia do índio só. Não, os conteúdos precisam ser tratados nesses temas durante o ano de forma interdisciplinar. Então você pode montar projetos, jogos, atividades dinâmicas. Tem lá a Semana Farroupilha, Festa Junina, que também entram essas culturas, é só dar evidência para isso. Tudo vai de planejamento, de colocar no papel. Porque a BNCC traz muita coisa boa, mas não ensina como dar aula. A BNCC está bem clara no texto da BNCC, a BNCC não ensina a dar aula. Isso as escolas que fazem. Então eu tenho um pouquinho de restrição com algumas formações online que se faz, em que se acompanha de uma forma assim muito simples, mas a mudança na sala de aula, operacionalmente, no jeito de ensinar, de se organizar na sala, é o que é o mais importante, porque lá é a verdadeira transformação. Então os professores precisam desse apoio, de ferramentas, de métodos, de forma de ensinar, diferente, inclusive acompanhando o potencial que os alunos trazem, ou de casa, do seu cotidiano, né? Sim. Professor, a gente está falando então sobre metodologias de ensino, né, sobre a formação dos professores, e eu queria saber também sobre em relação do fora da escola. O que o senhor podia colocar para o ensino-aprendizagem do aluno, de repente também do professor, fora da escola? Aí tem dois caminhos, Andréia. Primeiro, com relação aos pais. Quando eu faço essas palestras para os pais, a semana passada eu fiz 4, eu pergunto para os pais, primeiro para a diretora, quais são os horários de chegar na escola, de intervalo, de sair, etc e tal. Qual é o calendário que tem do ano letivo, quando começa, quando termina, quando tem recesso e tal. E ela explica. Agora eu pergunto, pais, quais são os horários dos nossos filhos em casa? Eu estou falando como pai. Qual é a rotina que a escola tem e qual é a rotina que a família tem? Não tem horário para estudos, nem para banho, nem para assistir televisão, nem para ajudar nas tarefas de casa, nada. Então a escola promove 4 horas de rotina organizada, com cobranças, mas em casa às vezes não tem isso. Sim. Então tem 20 horas em casa e 4 na escola. O que prevalece? Então aí é um caminho de nós pais também nos associarmos à escola para ter uma rotina organizada, tarefas, responsabilidades e tal. Por exemplo, o filho da gente chega em casa, eu não estou generalizando, mas muitas famílias acontecem, seus pais só balançam a cabeça concordando. Meu filho, e o tema de casa? Tem 3 respostas. Não tenho, tenho, mas já fiz, ou tenho, mas é para a semana que vem. E nós acreditamos. Então, às vezes, desconfiar um pouco dos filhos. Eu vejo muitas mães, Andréia, fazendo todas as tarefas de casa para o filho que cresceu, está com 10, 12 anos, até arrumar a mochila, limpar o tênis, arrumar a cama. Não. A escola tem continuidade em casa, nos hábitos, nas rotinas organizadas, nos compromissos. Está lá na BNCC, autogestão e autocuidado. Então a criança com 5 anos pode ter tarefas em casa de organização, de ajuda, porque isso está se associando à escola. E outro aspecto importante, as escolas precisam usar muito a comunidade de aprendizagem.
quem são esses? Vou dar 2 exemplos. Eu vou trabalhar em ciências sobre higiene bucal. E todos os alunos estão cansados de ver o professor Lenir, que é de ciências, falar as mesmas coisas. Se você traz uma odontóloga, 15 minutos ou 20, as crianças não esquecem mais a visita que receberam e com muito mais propriedade para ensinar. Educação financeira. Eu estive no município, eu trabalhei de tarde, montagem de projetos de educação financeira na escola. E logo do lado tinha um salão. E de noite encheu de pais. Eu disse, pais, sabe o que nós fizemos com essas 3 professoras de tarde aí na escola, aqui bem pertinho? Montamos 3 projetos de educação financeira, que é tema transversal para trabalhar na escola. Sim. Sabe qual é o primeiro projeto? Eles terão que tirar de casa a conta de água, luz, telefone, internet e levar para a escola para trabalhar. Os custos, onde pode reduzir custos, o que tem de impostos embutidos, o que tem de iluminação pública, o que tem de redução do consumo de água e tal. Nossa. Ou seja, a matéria-prima do projeto de educação financeira está nas mãos de vocês em casa. Por que ao invés de pagar a conta de luz, água, telefone e jogar numa caixinha, você não chama os filhos? Olha, meu filho, eu quero aqui que você pense comigo onde podemos economizar. Porque está muito alta a conta da água, aí vamos controlar o banho, o desperdício, torneira aberta, etc e tal. E da luz assim. Então, os pais são formadores também, envolvendo os filhos no cotidiano que você fala, Andréia. Então, a escola não está dissociada. Então, eu sempre falo assim, o papel de educação dos filhos é de nós pais. E a escola ajuda. Só que a escola assumiu tantos papéis agora que não sabe mais devolver para a família. E muitas famílias se encostam na escola. Eu não tenho tempo de acompanhar meu filho porque eu trabalho. Todos trabalham, né? Sim. Então, gostar e amar os nossos filhos é também ter algumas renúncias de momentos. Não peça para ele ler, leia junto. Jogos de tabuleiro para raciocínio, xadrez, dama, trilha, o que for. Joga com os filhos. Eles criam um hábito, primeiro, de raciocínio lógico, de estratégias, que na escola vai fazer diferença. E segundo, você tira da tela. Entende? Então, Sim. quanto mais você tirar o filho da tela e colocar... O que está sendo pregado nos últimos dias por aí, gente, pelos psicólogos e especialistas? Voltar a escrita, manuscrita. A gente, quanto a gente escreve hoje? Muito pouco. E o cérebro tem algumas vantagens, algumas interferências no nosso cérebro, no nosso raciocínio, para o domínio motor também da escrita. Então, tudo são resgates para devolver para nós aquilo que a gente perdeu com o tempo, né? Sim. A própria socialização da criança está muito presa às telas e pouco de convivência com grupos de crianças, de brinquedos, de jogos, etc e tal. As brincadeiras sadias. Um projeto que eu montei numa escola, 2 escolas até esses dias, foi o resgate de brinquedos e brincadeiras antigas. Nossa. Envolvendo pais e avós. Por quê? Porque eles começam a ficar impressionados de onde saíam os brinquedos e as brincadeiras e também estar tirando um pouco eles da tela, né? Sim. Então, tudo são coisas positivas. Mas eu acho assim, André, na tua pergunta, dá para se usar muito mais a comunidade de aprendizagem na escola. Eu cheguei numa escola em que os alunos estavam calculando com a professora de matemática sobre regras de como cubar madeira. E também terra, quantidade de terra. Faz um buraco lá, um poço negro. Quantos metros cúbicos de terra sai daí? Aí os alunos disseram assim, o meu pai e o meu avô sabem fazer isso. Eles olham um pinheiro lá, eles calculam quanto dá de madeira e tal. Sim. Trouxemos os pais e avós para a escola para discutir as regras de cubar madeira. Ou seja, é o cotidiano do aluno. Tem projetos que eles fazem em casa, tem situações em que a mãe vai para o mercado, não leva o filho junto, já tem 8, 9 anos. Por quê? Porque ele vai incomodar, não sei o quê. Leva, faz a lista
do que precisa comprar, orienta o filho, olha, eu quero que você vá na frente, veja o valor, o custo dessa mercadoria, a marca, a validade, quanto podemos economizar, se dá para fazer pesquisa de preço e tal. Ou seja, a matemática financeira, ela nasce muitas coisas dentro de casa. Mas daí a escola é que tem que fazer. Por quê? Sim. Então aí a família pode ajudar muito nessas atividades, porque elas têm o cotidiano do aluno, né? Sim. Olha, professora, a gente já está chegando ao final de mais uma entrevista aqui. O papo tá maravilhoso. Depois, inclusive, aos starteiros vai estar tudo disponível lá no nosso canal no YouTube, @StartWebOficial. Já aproveita, entra lá no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada, tá bom? Porque esse papo também vai ficar gravado por lá. O senhor tem mais alguma colocação para encerrar o nosso papo de hoje? Eu só acho que, assim, eu trabalhei na educação, me aposentei, né, na rede federal como professor, montei uma empresa na área de educação, então a educação está no sangue da gente. Eu acho que é muito importante a gente que é educador, professores, escolas, apesar das dificuldades que existem, a gente ter isso como uma vocação, não como uma profissão, digamos assim. Porque lidar com pessoas é diferente de lidar com uma máquina, que você desliga um botão e parou tudo. Você está sempre ligado. Então eu acompanho muito a educação infantil, acompanho muito também o ensino fundamental. Nós estamos construindo rotinas, personalidade, o caráter dessas crianças, está tudo nas nossas mãos, junto com a família. Então, quanto mais aproximar a família e a escola, melhor. Conhecer o que cada um faz e como convive. É um desafio, mas vale muito a pena. Eu só penso que os investimentos que são feitos na educação, eles são importantes. Faltam muitos laboratórios. Agora tenho essa questão tanto da municipalização da educação, do ensino fundamental, quanto escola em tempo integral. Então não adianta só cumprir uma formalidade, é preciso constituir a escola com oficinas, com espaços para desenvolver essas competências que a BNCC traz, essas habilidades. Sim, provocadores, né? Provocadores. A gente está à disposição quando precisar, Andréia, nós temos uma empresa que faz esse tipo de trabalho nos municípios, agenda cheia. Mas eu fico muito feliz saber que a gente passa pelos municípios e deixa uma semente importante lá de ideias, de projetos inovadores de fazer diferente. Os professores precisam ser contemplados com formações de como inovar. A gente não aprende assim de uma hora para outra. Então, os investimentos bons são investimentos no ser humano, na mudança de comportamento. Eu acho que isso vale a pena realmente a educação. Muito bem, então, para a gente fechar a manhã de hoje, esse foi o bate-papo com o professor Lenir sobre Base Nacional Comum Curricular, metodologias de ensino, aprendizagem e muito mais, gente. Tudo vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Um abraço, Andréia, Start. Acompanhem, acho que essa contribuição que vocês dão, os meios de comunicação tem uma influência fantástica. Então é só acompanhar, porque aí sempre alguma coisa a gente tira de proveito para praticar na gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu! E a gente vai seguindo amanhã da Start aqui na Rádio da Gente, a Rádio 10 do seu coração.